até quem faltou mesmo, pode assistir no canal depois. O vídeo vai ser postado em outro dia, tá bom? A gente avisa, né? É uma forma da gente estar trabalhando, facilitando também um pouco para o trabalho da mídia e também, queridos irmãos, para poder dar uma despertada, porque as lives, conforme o medo que eu tinha lá no início, quando nós começamos e avisamos, né? As lives chegaram a deixar algumas pessoas estabilizadas. Então não estou aqui castigando ninguém da igreja, tirando live, não é isso. Até porque nós temos muitas pessoas de fora que assistem, né, os nossos cultos, pessoas que até ofertam na igreja e tudo, mas a gente precisa reorganizar isso. As lives talvez não dê muito certo, tirando, podemos voltar com elas futuramente, sim, por que não? Mas nós vamos fazer aqui algumas experiências, tá? Porque está sendo o novo normal. Eu confesso para os irmãos, assim como vocês, eu não sei o que fazer em certas situações dessa pandemia. Amém? A única coisa que eu não abro mão é daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Continuar congregando, continuar juntos, firmes. E estar na igreja, além de ser algo maravilhoso para a nossa vida espiritual, é um direito que a gente tem, tá? Agora, por exemplo, vamos supor que Deus me guarde, a pandemia volta a apertar aí de novo. A igreja agora ela tem respaldos que antes não tinha. Aproveitar até que o Williano está aqui, né, que foi autora do projeto de lei que foi votado, aprovado e sancionado, né, Leo, pelo prefeito, de que a igreja ela é considerada instituição essencial, né, para as pessoas. Então, por exemplo, baixou o decreto lá, fecha o comércio, a igreja não fecha, só se a gente quiser. Como a gente pode fechar caso for necessário, igual fizemos muitas vezes aí no ano passado. Então hoje nós temos respaldo jurídico, né, com tudo isso. Já isso não é especulação, como eu disse, votado e aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito municipal. Então é um direito que a gente tem, tá? Para a glória de Deus. Então a gente tem que adaptar. A igreja hoje ela tem que ter uma mídia, ela tem que transmitir, ela tem que ter essa interação, mas nós vamos fazer assim de uma melhor forma, que você não veste o santo e desveste o outro, não existe isso. Mas congregar só virtualmente, isso não está certo não, entendeu? A não ser se for por um motivo de saúde, né, impossibilidades e tal. Mas a gente vai fazer aqui algumas experiências, vamos ver como é que está funcionando esse fenômeno aí do novo normal. Amém? Então tá, então nós vamos deixar gravado o estudo para depois você assistir lá no canal Igreja Batista Paz e Vida. Vou colocar no meu lá também, lá no Teológicos. Amém? Bom, queridos, na noite de hoje nós vamos continuar a nossa série Vivendo e Aprendendo com os Salmos. E hoje chegou a vez de nós lermos o Salmo 22. Nós vamos ler e vamos aprender aqui muitas coisas interessantes. Nós vamos desfrutar aqui de muitos princípios. Eu tenho certeza que serão assim de grande importância na nossa vida espiritual, assim como foi no passado, na vida dos salmistas, na vida das pessoas que estavam ali perto dos salmistas. Os salmos são muito importantes, são muito citados no Novo Testamento. Nós vemos Jesus falar dos salmos, Paulo, os apóstolos citando ali os salmos. Os salmos também eram cânticos congregacionais, tanto ali na antiga aliança, quanto também na nova. Inclusive na língua portuguesa nós temos muitos salmos que são cantados, ou alguns trechos deles, né? Que na igreja a gente canta muitos salmos também. E nada melhor do que orar seguindo os princípios dos salmistas. Então vamos ver aqui, Salmo 22, versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego.
Versículo 3: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me perguntei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe: tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Assim tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até que não pode preservar a vida própria. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Esse é o Salmo 22. São 31 versículos. É um salmo que eu poderia dividir ele em 2 estudos, assim como vai acontecer, né, e com alguns, inclusive o Salmo 119, né, não vou ler ele todo aqui para a gente trazer tudo, mas nós vamos estudar os assuntos que são tragos nele ali. Então nós vamos aprender algumas coisas aqui no Salmo 22. Durante a leitura, o que veio à sua mente? Você lembrou de alguma coisa aí? Parece alguma cena? O que vocês lembraram aí? Quem pode me falar? Oi? O sofrimento de Jesus. Muito bem. Então nós vemos aqui muitas cenas aqui que vocês vão lembrar na hora daquela Via Crucis de Jesus. Olha só que interessante. Mas, detalhe, esse salmo aqui não é um salmo que foi escrito por Jesus e nem escrito baseado naquilo que Jesus fez. Jesus também ele não pegou esse salmo aqui como um roteiro de teatro e começou a declarar ele durante a Via Crucis dele. Também não. Tem um negócio aqui diferente. Esse salmo ele foi escrito aí uns 400, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos por aí. Muitos anos antes. Alguém, por favor, pega um copo com água para mim, por gentileza. Esse salmo foi escrito de forma profética, numa oração de Davi. É um salmo que Davi fez. Então eu vou trazer aqui para os irmãos aqui.
Este salmo vai nos falar, vai nos trazer uma parte daquilo que a gente chama de a trilogia de Cristo. Parece até título de filme, né? Trilogia é uma peça ali dividida em 3 partes. Nós temos lá, por exemplo, a trilogia do filme Deixados para Trás. E eu fiquei triste domingo, irmãos. Domingo não, sábado eu assisti o filme novo, Deixados para Trás, né? E eu fui fazer uma pesquisa na internet para ver um negócio lá. E eu fiquei triste que eu descobri que o Tim LaHaye, que fez o Deixados para Trás, morreu. Pastor Tim LaHaye. Só que ele morreu em 2016. Eu falei, meu Deus. Tem igual que personagem lá da escolinha do professor Raimundo, né? Que descobre que a pessoa morreu há sei quantos séculos atrás e começa a chorar. Fiquei triste que o Tim LaHaye morreu. Mas, bom, voltando aqui. A trilogia de Cristo, eu vou explicar isso aqui para você. É uma sequência de 3 salmos que vão trazer 3 momentos de Jesus, da vida de Jesus e do tempo de Jesus. Está ali na tela para vocês, está na tela também aí do vídeo. Salmo 22, 23, 24 forma essa trilogia, né? 3. A trilogia sobre Cristo, o pastor. A caminhada de Cristo. O Salmo 22, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, conforme João explica muito bem, lá no Evangelho de João capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18. O Salmo 22 nós acabamos de ler. Nós vemos um Cristo, um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Nós vamos estudar também o Salmo 23, a segunda parte aí dessas cenas. Salmo 23, o que é? O grande pastor dedica a vida às ovelhas e cuida delas. É aquilo que o escritor de Hebreus fala, né, no capítulo 13, versículos 20 e 21. Jesus cuidando das ovelhas, alimentando as ovelhas, colocando elas num lugar seguro. E nós vamos ver no Salmo 24. Salmo 24 é maravilhoso. Dessa trilogia, o meu favorito. O Salmo 24, que vai retratar o pastor supremo, que volta à glória, né? Ele volta para o céu para recompensar as suas ovelhas pelo seu serviço. Olha que legal, irmãos. Olha que benção. O Salmo 24, não vou nem falar aqui dele aqui não. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Não vou nem falar dele aqui agora não. Por quê? Nós vamos chegar lá. Estamos quase lá, né? Então os nossos próximos estudos de Salmo vão ser esses. Hoje é o 22, depois o 23, depois o 24. 24 é Jesus chegando lá no céu, como homem, como filho do homem. E os anjos espantados: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, né? Nós vamos chegar lá. Então, nós vemos a respeito desse serviço, essa recompensa, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo de número 4. Esse Salmo 22, nós temos Davi como autor. E é difícil saber em qual foi o momento da vida de Davi em que ele compôs o Salmo 22. Porém, irmãos, muitos estudiosos, muitos teólogos, pesquisadores, eles acreditam que Davi, ele escreveu o Salmo 22 naquela época quando ele era perseguido pelo seu filho Absalão, naquela grande revolta, quando Absalão ele tomou o reino de Israel. Então, de acordo com esse tipo de aflição, a intensidade dessa aflição, Davi pode ter escrito esse salmo. É muito provável que seja nessa época, mas nós não temos ali uma certeza disso. De acordo com o relato bíblico, Deus ele jamais abandonou Davi nos momentos de necessidade, assim como Deus não abandona nenhum de seus filhos, irmãos. Ele não abandona. Antes, Deus ele sempre lhe deu amigos para ajudá-lo. Deus sempre ajudou Davi a se livrar dos seus inimigos. E o sofrimento intenso descrito aqui, ele não corresponde a uma pessoa que está doente, que está de cama, e nem também a um soldado na batalha. Não é alguém que está lá no meio de um campo de batalha, não é Davi combatendo ali um inimigo e levantando um socorro com essas palavras para Deus.
Não é isso que corresponde. Porque se correspondesse, por exemplo, a alguém que está enfermo de cama, igual, por exemplo, o Salmo 32, nós poderíamos imaginar a cena na época em que Davi, ele adoeceu, estava ali enlutado, estava doente de pecado ali, depois daquele adultério com Batseba, né, onde ele relata ali no Salmo 32, poderíamos descrever aquele momento, mas não foi também. E claro que a nossa intenção aqui não é descobrir só um momento, mas a gente precisa entender o contexto em que Deus deu essa palavra, para nós podermos aprender coisas valiosas para o dia que se chama hoje. Porque a primeira coisa que nós vamos aprender aqui no Salmo 22, primeira coisa, se o estudo bíblico acabar aqui agora, você já vai levar uma lição para casa. Deus não desampara os seus filhos no tempo da aflição. Amém? Primeira lição. Então, o sofrimento intenso descrito aqui é um sofrimento de alguém que está vivendo um tempo, não um momento, mas um contexto muito difícil. Mas só que algo que nos chama a atenção, até anotei aqui para vocês, não posso deixar de falar isso, é que essa descrição aqui é de um criminoso sendo executado. É de alguém que está recebendo uma pena de morte, quando você pega ali o Salmo 22. Não é de alguém doente, e nem de alguém que está passando uma luta, numa batalha, uma luta física, mas de alguém que está condenado à morte. Um criminoso. Aí nós vamos nos lembrar de Jesus. Jesus não cometeu nenhum crime, mas ele foi dado como criminoso. Aquela pena de morte lá na cruz do Calvário, irmãos, aquilo ali não foi uma encenação. Aquilo ali não foi algo que os judeus inventaram ali na hora, ou os romanos. Aquilo ali era um modo de matar um criminoso. Um dos modos, inclusive o modo mais tradicional dos romanos, na época, de aplicar a pena de morte, era com a crucificação, que era uma pena de morte mais lenta, mais dolorida, mais sofrida. Os romanos também usavam a decapitação, mas ali cortou o pescoço ali, já era também. Claro, né? Mas a crucificação era um negócio mais doído. E Jesus, ele foi executado ali como um criminoso, ele recebeu uma pena de morte. Então várias citações do Salmo, nos 4 evangelhos, também em Hebreus capítulo 2, versículos 10, 11 e 12, indicam que se trata aqui de um salmo messiânico. Então se você leu aí agora o Salmo 22 e se lembrou daquilo que Jesus passou, você acertou. Você está no caminho certo. É um salmo que aponta para Jesus, messiânico, aponta para o Messias, algo que vai acontecer com o Messias. E o interessante é que isso aqui é uma palavra que Deus trouxe para Davi, dentro de um contexto que Davi também estava vivendo, o qual o profeta Isaías posteriormente, algumas décadas depois ali, podemos dizer até mais de 100 anos depois, não estou aqui com o entendimento aqui no momento da cronologia bíblica aqui do espaço de tempo, mas Isaías vai trazer algo também disso que foi profetizado, foi mostrado por Davi aqui nos Salmos. Então nós podemos não saber a relação desse salmo com a experiência pessoal de Davi, que é o autor dele, mas nós sabemos que Davi, ele foi um profeta. Como assim, pastor? Davi foi um profeta? Sim. Davi também foi profeta. Então quer dizer que Deus ele trazia palavras para Davi profetizar. E Davi, ele era um profeta consciente. A gente vê lá em Atos dos Apóstolos, está até aí a referência, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 30. Vou ler aqui para os irmãos. Deixa eu ver se precisa ler o 29 também. Vou ler o 29. Para vocês entenderem, né? Atos capítulo 2, versos 29 e 30 fala assim: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. O que a Bíblia fala?
sendo Davi profeta. Então Davi, ele teve uma mesma experiência, do mesmo nível que teve o profeta Isaías. Porque a gente fala de Davi, fala, Davi rei. Davi, ele vivia algo na antiga aliança que a gente vive hoje na nova aliança. Davi, ele era rei, e a Bíblia fala que em Cristo nós também reinamos. Tem muita gente que questiona, seu pastor, mas isso ainda vai acontecer, né? Porque eu não estou reinando nem dentro da minha casa, estou mandando nem lá. Mas a gente reina em Cristo, irmãos. Nós vamos reinar em Cristo. A Bíblia nos garante isso. Davi, ele foi profeta. Amém? E Davi também foi um sacerdote. É a mesma condição que a gente tem hoje. Claro que nós somos mais privilegiados, porque tinha algo que, mais que Davi era profeta, o Espírito de Deus, ele vinha sobre Davi, trazia uma palavra, depois Deus estava com ele, mas Deus não habitava no coração dele. Ao contrário de nós, o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre a nossa vida, e aqui ele fez morada. Graças a Deus, né? Bom, então Davi, né, não temos dúvida, ele era um profeta. E esse salmo, então, ele escreveu sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Como profeta, Davi vislumbrou aquilo que aconteceria com o Messias. Vocês estão me entendendo, irmãos? Ele teve esse vislumbre, porque Davi, ele nunca foi pego e condenado ali como um criminoso. Vamos prosseguir, ó. A primeira parte do salmo, colocada aqui do versículo 1 até o versículo 21, a primeira parte que nós vemos ali se concentra na oração e no sofrimento, e nos remete ali à cruz de Cristo. A primeira parte do salmo é toda essa, uma oração a Deus de alguém que está ali condenado, alguém que está numa situação irreversível, e nos aponta para a cruz de Cristo. Enquanto a segunda parte do salmo, que a gente já leu aqui, do versículo 22 até o versículo 31, anuncia a ressurreição e expressa também louvores para a glória de Deus. A fim de compreender a mensagem da Bíblia, então é essencial a gente entender o sofrimento e a glória do Messias. Sofrimento e glória, a gente observa aqui, está aqui os textos, Lucas capítulo 24, verso 25 ao 27, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 11. Então nós vamos aprofundar nessas duas divisões. Primeiro, oração e sofrimento. Oração e sofrimento. Três coisas pesavam no coração do rei Davi e o levaram a orar pedindo socorro a Deus. E essas mesmas questões se aplicavam a Jesus. Apontava ali para Jesus. Olha que maravilha. Primeiro, ele foi abandonado pelo Senhor, conforme ele relata aqui, ó, do versículo 1 até o versículo de número 5. Ele foi abandonado pelo Senhor. As primeiras palavras do salmo, essas palavras nos transportam imediatamente para lá, ó, para o Calvário. Como vocês perceberam, primeiro versículo: Deus meu, por que me desamparaste? Na hora, ó, Jesus falou isso. Pois Jesus citou essas palavras no final daquele período de 3 horas de trevas ali. Observe, porém, que tanto Davi quanto Jesus chamam o Senhor de meu Deus, o meu Deus, deixando claro que ainda conhece o Pai e confia nele. Mesmo no momento mais difícil, momento de trevas, eles não abriram mão de clamar ao Pai. Olha aí mais uma lição que nós estamos aprendendo aqui, hein? Mais uma lição. Olha, Deus não nos abandona, não é verdade? A segunda lição: nós também não vamos abandonar o Pai, nós vamos até o fim. Conheço um irmão que foi minha ovelha lá na outra igreja que eu pastoreava, e falou assim: pastor, se um dia eu morrer, olha só que viagem, né? A gente sentado lá um dia depois do culto, ele falou: se um dia eu morrer,
e eu chegar lá do outro lado, na hora da minha prestação de conta, Deus falar comigo assim: olha, fulano, você errou. Você seguiu uma religião e um tal de Jesus, não tem nada a ver comigo não, você foi enganado. Exemplo, viu, gente? Você está lá viajando, ilustrando isso lá. Você seguiu Jesus, você está enganado. A doutrina que você tinha que seguir era dessa religião tal aqui. Então, sai fora, você vai para o inferno. Dizer que falaria assim com Deus: ó Deus, eu vou para o inferno, mas eu vou com o maior prazer, porque o que Jesus fez para mim, mas ninguém fez, e nem essas outras religiões. Foi uma viagem, não foi, irmãos? Mas eu achei muito legal aqui o que falou. Eu achei muito legal, porque claro que isso é uma ilustração, é claro que isso não vai acontecer. Isso é muito claro, Jesus deixou muito claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele, amém? Nós vamos ser recebidos por Deus para a direita de Deus Pai ali, através de Cristo, conforme Ele mesmo já falou com a gente. Então, digo para vocês, irmãos, por que nós vamos abandonar Jesus? Tanta coisa que Ele já fez por nós. Talvez as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse, do jeito que você sonhou, mas sua vida ainda não acabou. Tem mais coisas para você viver. E vou dizer mais, meus irmãos, pode chover canivete ali fora, não abandona Jesus não. Fica firme. O reino de Deus é para os persistentes. O reino de Deus não é para frouxo. É como o próprio Jesus ensina, né? Aquele que põe a mão no arado, como é que é? E olha para trás, não é digno, não é apto. Muito bem, apto é até uma palavra até mais forte do que digno ainda. Não é apto para entrar no reino de Deus. Não é apto, quer dizer, ó, não dá. Você pode, pastor, oh Deus, eu fui membro da igreja, eu era dizimista, eu era isso, aquilo outro, eu fiz discipulado, mas não é apto. É forte isso. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, vamos ficar firme, tá? Essa lição a gente pega. Deus não nos abandona e nós também não vamos abandonar ao Senhor, tá? Outra coisa, não é o lamento de um servo queixoso que a gente vê aqui, mas sim o pranto de uma criança magoada que pergunta: onde é que está meu pai na hora que eu mais preciso dele? Quer que vocês entendam esse negócio, porque se a gente lê o texto de qualquer jeito, tem gente que acha que Jesus perdeu a fé. Oh meu Deus, por que me desamparaste? Parece que Jesus perdeu a paciência, perdeu a fé. Eu já falei aqui uma vez na igreja, vou falar de novo. Vamos tentar entender a mente de Jesus, que não é difícil de entender não. É porque Jesus vivia algo que nenhum de nós nunca viveu. Jesus, Ele nunca pecou. Jesus, Ele, desde quando Ele era um ser ali, quando Ele foi anunciado que estava no ventre de Maria, Jesus já era cheio do Espírito Santo. Então Jesus não sabe o que é viver sem a presença de Deus, a gente sabe. Por algum momento da sua vida, você já viveu fora da presença de Deus. Ah, pastor, mas eu nasci aqui dentro da igreja, eu nunca fui para o mundão, nunca fui no agito, nem nada. Mas em algum momento você se afastou de Deus. Para Jesus isso é um absurdo. Jesus, ele estava ali abandonado por Deus, porque Deus tinha que abandonar ele ali para ele passar aquele sofrimento no nosso lugar. E para ele era um absurdo ficar longe da presença de Deus. Não dá. Só dele pensar nisso, ele começou a suar gotas de sangue lá no Getsemane. Estava suando gotas de sangue, porque ele ficou aflito com aquele negócio. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, a gente fica aflito, né? Ansioso, não dorme, tem uns que dá uns piriri, fica passando mal. Jesus, ele suou gotas de sangue. Negócio se eles ficassem à presença do Pai. Vocês estão entendendo isso aí, queridos? Para a gente não fazer má interpretação do texto, que isso pode confundir a sua fé. Enquanto orava por ajuda, Davi, ele imaginava por que o Senhor não respondia. Afinal, era um Deus de compaixão, que se preocupava com o seu povo, e era também um Deus santo,
que praticava a justiça. Deus estava preocupado ali com o povo dele, sim. Deus estava feliz demais com o que está acontecendo com Jesus? Não. Mas só que Deus é um Deus que praticava a justiça. E a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que nós somos feitos justiça de Deus. Então Deus praticou a justiça. Então, nessa divisão aqui do Salmo, a gente observa que primeiro, ele não foi abandonado pelo Senhor. Segunda coisa, ele foi desprezado pelo povo. E assim aconteceu com Jesus. Quando Davi fugia de Absalão, como eu disse no início do estudo, né, não se sabe com certeza se esse salmo foi feito naquela época. Quando Davi fugiu de Absalão, muitas pessoas abraçaram Absalão e ficaram contra Davi. Passaram a ser inimigos de Davi. Acredita-se que com Jesus, muitas pessoas que viram Jesus fazer milagre, muitas pessoas que gostavam de Jesus, até alguns que estavam até crendo em Jesus, muitos estavam ali blasfemando contra ele naquela cruz também. Muitos. A começar de Pedro. Pedro, ele negou Jesus ali, foi uma forma de Pedro ter traído Jesus. Graças a Deus que ele arrependeu daquilo ali depois e mudou de vida. Então, Jesus ele foi também desprezado pelo povo, assim como Davi relata aqui no Salmo do verso 6 ao 11. Essas palavras se aplicam de modo especial, como eu disse, para Jesus. Sou verme e não homem. É uma declaração esquecida, que mostra quão pouco valor os líderes de Israel e os oficiais romanos davam a Jesus de Nazaré. Essa comparação com o verme, né, se compara com aquele verme ali da terra. Se compara, eu podia falar, sou uma minhoca. Isaías 52:14 predisse. Por que está falando predisse? Eu não escrevi errado, é predisse mesmo. Predisse porque eu disse antes, né, que o Messias seria terrivelmente desfigurado por seus inimigos e nem sequer pareceria mais humano. Não é assim? Jesus era desprezado e ele foi açoitado e espancado. É muita humilhação. Oi, irmã? Salvação, e fôssemos feitos justiça de Deus, né? A irmã está lembrando os textos de Isaías, capítulo 53, inclusive está na tela aí também, essa referência. Tudo dentro da permissão de Deus, daquilo que Deus tinha preparado. Terceiro ponto aqui, Jesus ele foi condenado pela lei. Condenado pela lei. Versículos 12 ao 21. Davi olhou ao redor e viu seus inimigos tão selvagens, né? Essa comparação de inimigo selvagem é enfurecido mesmo, fazendo as coisas tudo de forma instintiva, de raiva. E o instinto de um homem sem Deus é o pecado, né? Então, Davi comparou esses inimigos com os animais. Ele colocou aqui touros, os touros de Bazã, touros bravos, leões, cães. Davi ele olha para si mesmo e acaba fazendo uma descrição que sem dúvida correspondia a de um homem sendo crucificado, mesmo que naquela época de Davi não existia crucificação. Pena de morte instalada ali pelos judeus é pendurado no madeiro, né, que é um tronco só. A pessoa era pendurada nele. Mas aquela pena de morte ali, do jeito que Davi estava descrevendo, tinha que ser ali a crucificação, que era algo ali muito cruel. Interessante isso aqui também, ó. Suas roupas são removidas
e ele é colocado numa cruz e pregos são cravados nas mãos e também nos pés. Vocês se lembram que eles pegaram as roupas de Jesus e dividiram para eles? Vamos tirar na sorte aqui quem é que vai ficar com a roupa do homem. Tudo isso já foi visto aqui no Salmo 22. Bom, dependurado entre o céu e a terra, seu corpo estava desidratado. Você lembra que Jesus teve sede? Molharam uma esponja com o quê? Com vinagre, né? Olha que ruindade. Ele é tomado de uma sede intensa, e o final é o pó da morte. O resultado foi a morte, não teve jeito. E é impressionante como Davi descreve a crucificação, pois essa não era, como eu disse para vocês, a pena capital usada em Israel. E pouco provável que ele alguma vez tenha presenciado alguém ser crucificado, porque não há nenhum tipo de relação aqui dos gregos, né, com Israel aqui na época de Davi. Nenhum tipo de relação aqui, a Bíblia não traz, historicamente também não vemos aqui nessa época. Bom, o salmista, né, a gente vê aqui que esse salmo ele é um salmo profético. Já expliquei para vocês lá em Atos 2:30 que Davi ele era um profeta, e ele viu o que aconteceria com o Messias séculos depois, muito tempo depois. Imagine, irmãos, desde quando o Brasil foi invadido, né, 500 anos atrás, até hoje, ano 2021, 22, né, nós estamos. Então quer dizer, o Brasil foi invadido há 522 anos atrás. Quanta coisa mudou. Imagina Davi escrevendo isso aqui, e essas coisas vindo a acontecer aí há 500 anos depois. Imagina lá um índio, lá no ano de 1500, alfabetizado, escrevendo assim: e no ano de 2022 o Brasil terá como presidente da República fulano de tal, vai estar passando um aperto tal, descrevendo tudo. Todo mundo ia ficar impressionado, né? Uau, tá lá, vamos procurar mais coisas, né? Daquilo que foi dito por essa pessoa 500 anos atrás. Mas ninguém, as pessoas vê essas coisas preditas na Bíblia e muita gente não crê, acha que é algo fantasioso. Pelo amor de Deus, né? Mas é assim mesmo, o inimigo ele faz de tudo para querer tirar a fé das pessoas, para que as pessoas não tenham contato com a palavra de Deus. Amém? Vamos prosseguir. Parte 2. O banquete da vitória. A vitória está aqui hoje? Não, né? Banquete da vitória. Na igreja acho que tem umas 3 vitórias também, né? Fora a nossa vitória em Cristo. Olha só, o banquete da vitória é o final do salmo, porque mostra o sofrimento, mostra tudo isso que nós já passamos, mas agora vai mostrar um triunfo. Nós vemos aqui um banquete, uma imagem conhecida do povo de Israel que esperava o reino messiânico. O banquete, ele faz parte também das visões e das profecias, porque um dia Jesus vai banquetear num reino de paz e justiça aqui nesse lugar. O banquete é uma forma de comemoração. Então nós temos aqui algumas referências: Isaías 25, Mateus 8, Lucas 13, Lucas 14. Nós temos essas referências. Mas vamos entender melhor. Quando um adorador judeu, ele levava uma oferta pacífica ao Senhor, conforme a lei ordenava, ele tomava parte do sacrifício para si, a fim de usá-lo num banquete com a sua família e com quaisquer amigos que desejasse convidar. A gente vê isso lá em Levíticos 3 e também Levítico capítulo 7. E essa tradição, ela tornou-se um retrato do futuro reino glorioso de Cristo. Aquele reino profetizado pelos profetas do Antigo Testamento,
profetizado por João, o evangelista, ao escrever o Apocalipse, né, o livro de Revelação. Espera aí, irmão, só um minutinho. Pronto. Faz parte, inclusive, depois no final eu falo. Vou precisar de vocês. Foi esse banquete, essa comemoração desse reino tomado, desse reino assumido por Jesus. Então é uma tradição que não é algo que vai ser novo, tá? Mas é algo que já fazia parte da tradição judaica. Que no final de todo esse sofrimento vai ter banquete, vai ter comemoração, porque vai ter vitória. A Bíblia fala que se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Não é assim? Glorificados. Então você passa, o que você está sofrendo hoje na terra, qualquer tipo de sofrimento, olha aí, fala, pastor, não estou passando sofrimento nenhum, não está, a gente está passando a pandemia, por exemplo. Cada um tem seu sofrimento subjetivo, né, individual, seu aí, e temos o nosso sofrimento coletivo. Só de estar nesse corpo aqui tão frágil, sujeito a doenças, fraquezas, nós já estamos sujeitos. Estamos aí passando luta. E cada luta que você passa aqui na terra, você vai ser glorificado lá no céu também. Tá? Jesus vai te honrar. Amém, igreja? E por fim, a mensagem linda, maravilhosa nesse salmo, a expiação de Cristo. Isto é, Jesus, o que é expiação de Cristo? É Jesus levando a culpa do pecado no nosso lugar. Que Davi traz assim de forma maravilhosa, e foi o que aconteceu. As bênçãos da expiação e do reino, elas não serão temporárias, serão eternas, de geração em geração. Irmãos, o povo de Israel na antiga aliança, na época de Davi, eles tinham que se reunir anualmente, oferecer sacrifício ali, ó Deus, está aqui, ó, minha oferta de expiação. No outro ano eles tinham que voltar lá de novo, com outro cordeiro lá, com outro cabritinho, com outra ovelha, para poder oferecer lá. Só que essa oferta de expiação de Cristo aqui, o que Jesus fez já é eterno, irmãos. Valeu para eles lá na época, está valendo para nós aqui também, amém? É eterno. A ênfase não é sobre o que os filhos de Deus fizeram, mas sim sobre o fato de que o Senhor realizou todas as coisas, que tudo isso foi debaixo da bênção e do controle da poderosa mão do Senhor. Foi Ele quem o fez, como a gente vê no versículo 31. Está consumado. Quando Jesus ele traz essa verdade do está consumado, irmãos, quer dizer, o plano de Deus foi concluído. Amém? Já está aí para nós, está disponível. Como eu tenho falado aqui nos nossos estudos, né, que nós vamos retomar daqui a alguns dias, do Apocalipse, Jesus ele não vai voltar para morrer na cruz do Calvário de novo. Ele já morreu. E aquela expiação, ela vale por toda a eternidade, é ela que vai nos levar para o céu. Jesus declarou, está consumado, João 19:30. Então não desmereça a palavra de Jesus, não. Creia, está consumado na minha vida. E profetize isso para a sua família também, em nome de Jesus. Amém? Queridos, então é isso. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida aqui, nessa noite. Quem for assistir o vídeo depois, tiver alguma dúvida, coloque no comentário, né? Assim que puder, a gente entra, responde. Alguém? Ninguém? Então tá bom. Como eu sempre digo aqui, desde quando eu assumi o pastoreio aqui na igreja, né? Se vocês estão caladinhos, não tem nenhuma dúvida, ninguém fez nenhuma pergunta, de duas uma. Ou vocês entenderam tudinho, assim espero, ou vocês entenderam foi nada também. Assim não espero. Amém?
Então eu vou ficar com a primeira opção, que vocês entenderam tudo. Que eu sei que vocês são inteligentes, servos e servas do Senhor. Amém? Então aqui nós encerramos então esse vídeo, né? Que o pessoal que está acompanhando aí no YouTube depois. E agora eu vou dar aqui uns recados para a igreja. Deus abençoe então os irmãos que acompanharam aí na internet. Irmãos, estejam orando aí pela minha vida. Eu vou precisar muito dos irmãos, tá? Os pregadores aí, os irmãos que estão escondendo leite. Porque às vezes fala, não, senhor, deixa aí para o irmão Luiz pregar. Irmão Luiz, ótimo pregador, baita pregador. Irmão, agora, os irmãos agora estão fã também da irmã Marcilene. A irmã Marcilene está aí, né? Irmão de Mills, Miliane, os irmãos, né? Fulano, Cicrano, Beltrano, Tatiana, Leila, vai falando o nome dos irmãos. Ô irmãos, você que é pregador, você não fica escondido, não. Porque vocês vão ser, mais do que nunca, muito intimados a pregar. Eu ainda creio que Deus está no controle desse negócio tudo. Eu estou com uma restrição médica, tá, irmãos? Restrição médica de não pregar todos os cultos, tá? Pelo tratamento que eu estou fazendo na garganta, para eu não precisar fazer cirurgia. Então eu preciso da ajuda dos irmãos. Então na hora que o pastor Cadu chegar perto do seu irmão, eu queria que você trouxesse uma palavra ali. Preocupa não que eu não vou te ligar às 6 horas da tarde para o culto 7h30 não. A não ser se for algo muito urgente, viu? Mas fala assim, pastor, estamos juntos, estamos aí. Porque eu sei que muita gente, se não for todo mundo, tem uma boa palavra para trazer para a gente aqui. Amém? Glória a Deus. E conto com as orações dos irmãos. Pastor, assim, então você está conformado com isso aí? Não, irmão, isso é só por um tempo, enquanto eu estou fazendo um tratamento. Tá doido? Mas não posso ficar sem pregar não, aí. Tem que seguir. Amém? Eu acho que Deus vai botar o fim na minha carreira. Acho que só quando eu for comer o capim pela raiz, né? Quando eu morrer. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar, agradecer o Senhor nessa noite. Lembrar os irmãos aqui, temos alguns líderes aqui de departamento, né? Que amanhã temos reunião aqui 7h15 da noite aqui na igreja. Vocês não estão convidados, viu, líderes? Vocês estão convocados. Espero vocês amanhã 7h30. E quinta-feira tem culto da fé. Espalhe para os irmãos, não tem live, não tem rádio quinta-feira. É o culto raizão mesmo, todo mundo no templo. Tá? Sábado. Sim. Retorno e culto dos jovens. Sabadão, ô glória. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua presença na nossa vida, no nosso meio. Obrigado, Senhor, por essa reunião abençoada. Essa reunião que vai além do que simplesmente ouvir, mas uma reunião que se transformou num culto, onde podemos adorar, orar, exaltar o nome do Senhor, podemos desfrutar da tua palavra. Que o Senhor possa ministrar no nosso coração, dia após dia, o teu amor, o teu perdão, e que possamos levar essa linda mensagem da expiação de Cristo na nossa vida sempre, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu estou proibido até de dar uns gritão, irmãos, na hora de pregar. Eu dei uns 2 gritos em domingo, a Ana já me xingou. Depois fica morrendo aí. Por enquanto, viu? Mas em breve estarei com a força total.